Boa noite. Para esta quarta-feira temos a palavra de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, que diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Tal como disse nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo nos traz do que é dele e nos o faz saber. Então esse Espírito Santo permite que conheçamos qual é a riqueza da graça. Ouvimos muitas definições sobre a graça. Muitas vezes escutamos dizer que é o amor imerecido, mas também agora o apóstolo diz nesse mesmo sentido, é a dedicação que Deus nos dispensa sem que a mereçamos. Mas me pergunto às vezes, nós reconhecemos essa graça? Sabemos para que serve? Por um lado, é graça que Deus permite que possamos conhecê-lo. É graça porque conhecer a Deus é conhecer seus propósitos, conhecer seus meios, conhecer suas formas, conhecer seus caminhos, poder submergirmos em seu amor, poder sentir-nos de alguma maneira na pátria celestial, mesmo antes de ter chegado. Poder emergir na palavra e no sentir de nosso Senhor Jesus Cristo. É graça que, pela manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos permite participar da plenitude da graça que vem de seu sacrifício. Porque sem o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, não teríamos liberdade, não poderíamos sair das nossas prisões espirituais e não teríamos alternativa. O sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo abriu a porta para que nossos pecados fossem perdoados e para que a culpa fosse apagada. Então, confiamos em Deus sem nenhum tipo de limite, no exercício dessa liberdade que Ele nos deu. E como sempre escutamos, confiar quer dizer que esperamos o resultado de Deus. Não controlamos Ele, não andamos vendo como Ele faz as coisas, nem quando, nem porquê, nem de que maneira, mas sim que confiamos em nosso bom Deus. Então, para que serve a graça? Olhem, que às vezes quando saímos de casa, que vamos trabalhar ou estudar, às vezes esquecemos alguma coisa, temos que voltar para buscá-la. Às vezes é um papel, às vezes é o telefone, às vezes é a lista do que tínhamos que comprar no supermercado. E me pergunto se alguma vez saímos de casa esquecendo de que somos o objeto dessa graça. Somos aqueles sobre os quais essa graça de Deus recai. E será possível que alguma vez saímos de casa sem levar conosco essa certeza de que a graça de Deus está sobre nós? Porque voltamos a pegar o telefone, voltamos a buscar a lista do supermercado, ou voltamos a buscar um papel que esquecemos e que era do nosso trabalho. Mas às vezes não voltamos para procurar esse conceito central, importante, de que nós somos um objeto dessa graça. Somos aqueles sobre o qual essa graça recai. A graça, irmãos, é a manifestação do Espírito Santo e, como portadores de tal, temos que nos exercitar nesse vínculo com o Espírito Santo, que nossa alma se vincule com o Espírito Santo. Irmãos, eu sinto como que o Espírito Santo nos fala ao ouvido. Imaginem se estivéssemos num exame ou se estivéssemos numa entrevista e não nos lembramos muito bem do que temos a dizer ou o que temos que escrever, e alguém viesse e nos sopra ao ouvido a resposta justa, a resposta exata, a posição certa. Jesus disse, o Espírito Santo vai trazer do meu e te o fará saber. É graça, irmãos, que sejamos alimentados pela palavra e pelo sacramento, porque novamente não é a palavra de um homem aqui ou ali, é a manifestação do Espírito Santo
que gera essa palavra e a coloque em nossa alma para que possamos crescer e para que possamos alcançar aquilo que o Senhor espera. Isto é ser um filho de Deus. Então, diz aqui, irmãos, não podemos contra o mal sozinhos. Não podemos ir a Deus e mostrar-lhe no final dos nossos dias quais foram os nossos sucessos e as nossas derrotas. Porque sem essa manifestação do Espírito Santo, sem nosso Senhor Jesus Cristo, sem a graça de Deus, não haverá vitória. Então, também é graça que possamos ter acesso ao arrependimento. Porque o arrependimento apaga a culpa. Quase uma questão de identidade, quando podemos nos apropriar dessa graça. Então, somos uma pessoa diferente. Mas a graça também obra como um limite. Quando um apóstolo que sentiu uma dor muito intensa, Deus lhe disse: a minha graça te basta. Como se a graça pudesse não só acalmar essa dor, mas também colocava o limite de que a graça de Deus é tão suficiente, é tão vasta, é tão plena, é tão profunda, que cura todas as coisas. Não há como a graça de Deus. Então, diz aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. E Jesus se manifesta. É tempo de graça, irmãos. É tempo de voltar e buscar esse sentir quando o havemos esquecido, de que somos participantes do plano de redenção, da obra redentora de Deus, que guiada pelos apóstolos, então, conduzem nossa alma pela palavra e pelo sacramento para o encontro com o Senhor. Então, em Romanos 5:20, diz, porque a graça, então, é também sobre aqueles que permanecem fiéis, não? É por isso que diz aqui em 1 Pedro, cingindo os lombos, não? Ajusta-te. Outra vez, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Não é uma espera passiva, é uma espera ativa. Temos que ser sóbrios, cingir os lombos do nosso entendimento. E em Romanos capítulo 5, versículo 20 diz, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Há pecado, toma, eu te ponho mais graça. Há mais pecado, toma, eu ponho à disposição tua maior graça. Essa misericórdia, diz aqui, ninguém pode impedir que seu plano de redenção seja realizado. Que entendamos isso, que acreditemos nisso, que estejamos convencidos disso e que andemos no seguimento disso. Isso também faz parte da graça que tem sido conosco, com as lembranças do amado apóstolo do distrito, dos apóstolos, dos bispos e dos irmãos com quem nos comunicamos aqui e ali. Lhes desejo uma abençoada noite. Até logo.